carreira da Zendaya no cinema agora tem o antes e depois desse filme aqui. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui para falar sobre Rivais, novo filme dirigido pelo Luca Guadagnino. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu passei boa parte do primeiro trimestre desse ano reclamando sobre como a safra de filmes de 2024 estava ruim, mas parece que minhas preces estão começando a ser atendidas porque estamos oficialmente numa sequência muito bacana de filmes, né? E agora estou falando aqui desse Rivais, que era um filme que seria lançado originalmente em 2023, mas que acabou sendo adiado por conta da greve do SEG, do Sindicato dos Atores, mas agora ele está chegando aí, é um lançamento da MGM que chega pela Warner Bros. Aqui, e olha só que ótima notícia, pessoal, é um projeto completamente original, não é baseado num livro, num artigo, um remake, nem nada do gênero, é um roteiro escrito pelo estreante Justin Kurtzix, dramaturgo e youtuber e também marido da Celine Song de Vidas Passadas, primeiro roteiro hollywoodiano dele que cai aí na atenção do Luca Guadagnino, um dos caras que mais trabalha em Hollywood. Você pode perceber que acho que todo mês um novo projeto do Guadagnino é anunciado, nem todos eles acabam saindo, mas ele fica bem interessado nesse roteiro e ele convida a Zendaya para estrelar o filme. E a Zendaya também gosta bastante do projeto, ela se envolve como produtora, ela chama a Amy Pascal, com quem ela desenvolveu uma certa amizade durante os filmes do Homem-Aranha, e esse projeto acaba indo parar na MGM com o lançamento pela Warner Bros. Em alguns mercados internacionais, como o Brasil e o Japão, por exemplo. Eu não tenho informação de orçamento nem nada do gênero, mas é um desses pacotes aí de talento de diretores, roteiristas, atores, que já estava circulando desde o final de 2021, foi anunciado em 2022 para um lançamento previsto em 2023. E agora, só em 2024, a gente tem o lançamento de Rivais, Challengers, no título original, que olha, eu não tinha grande expectativa, eu nem estava muito de olho nesse filme até eu ver algumas imagens e trailers, mas que absoluta surpresa foi assistir esse filme aqui, que desde já é para mim uma das mais divertidas e envolventes experiências que eu tive com o filme em 2024. A história do filme segue os jovens tenistas Art, vivido por Mike Faist, e Patrick, vivido por Josh O'Connor, que enquanto buscam crescer profissionalmente, acabam conhecendo a ambiciosa Tashi, vivida por Zendaya, e ambos se apaixonam perdidamente, o que acaba ditando todas as ações de suas carreiras. Ou seja, é um filme de esportes, é um filme de tênis, e eu confesso que eu tenho um fraco por esse tema, já que tênis é o único esporte que eu gosto de jogar, e ele já rendeu também filmes bem legais sobre o assunto, né? Inclusive, teve até um meme circulando há um tempo atrás sobre como todas as namoradas do Homem-Aranha live action no cinema acabam estrelando algum filme de tênis, né? A Kirsten Dunst fez o Wimbledon, a Emma Stone fez o Guerra dos Sexos, aquele Oscar bait que não foi pra lugar nenhum, né? E agora a Zendaya tem aí o Rivais para chamar de seu filme de tênis pós-Homem-Aranha. E acho que a primeira coisa que eu tenho a falar sobre esse projeto é o roteiro do Justin Kurtzix, porque olha, é um tema simples, ele é bem direto, você consegue entender facilmente as inspirações e fórmulas do gênero. É um triângulo amoroso, são dois amigos que têm a amizade testada quando essa outra jogadora entra no cenário, mas o que eu acho muito legal desse roteiro é a estrutura dele, porque, para minha surpresa, o filme inteiro é contado através de flashbacks. O filme começa já no jogo climático do Art contra o Patrick, você não entende o contexto direito, você é jogado meio que, né, sem saber o que está acontecendo, então você tem uma série de flashbacks que vão contando tudo o que aconteceu até chegar nesse ponto, né, desde 13 anos atrás, um ano atrás, mais cedo naquela manhã. E eu acho muito interessante como, por exemplo, quando eu comecei a assistir o Rivais, eu não estava entendendo muito bem a relação da Zendaya com o personagem do Mike Faist, que aparentemente é o marido dela quando o filme começa. Então tem vários momentos de estranheza, onde você não entende onde o filme quer te levar, mas esses flashbacks vão descascando essa cebola, vão mostrando essa camada, e você realmente fica bem surpreso. É uma experiência bem inesperada, onde as ações e decisões dos personagens e as motivações por trás de coisas bem questionáveis vão sendo exploradas, vão sendo reveladas até o último minuto, e eu fiquei bem encantado com essa estrutura, sabe? Você tá o tempo inteiro no jogo,
mas cada movimentação, cada jogada de um personagem vai te levar para um ponto do passado. De certa forma, né, e eu digo isso também por estar ouvindo o Trent Reznor e Atticus Ross, me lembra um pouco a estrutura da rede social. Não é aquele tipo de flashback batido, mas sim um que está bem alinhado com o tipo de jogo que eles estão fazendo, sabe? Toda a estrutura do filme, até os atos, você pode dizer assim, estão sendo divididos em sets, os sets de uma partida de tênis. E olha, eu acho que curtir tênis, se interessar por tênis, pode ser um diferencial muito interessante. Eu acho que, justamente por gostar tanto do esporte, eu estava bem mais envolvido do que, sei lá, se fosse beisebol, por exemplo. E nesse sentido, eu tenho que elogiar especialmente o trabalho de montagem do Marco Costa, que é excepcional. As transições, o ritmo, a hora que ele decide, né, voltar para o passado ou não, isso está bem alinhado com o roteiro, é certamente uma forma bem criativa e inovadora de contar uma história que, por essência, é muito simples. E eu gosto também como essa estrutura recontextualiza várias coisas da relação desses três personagens, né? Eu acho que muito se vendeu sobre essa imagem da Zendaya no meio do Josh O'Connor e do Mike Faist, e é de fato um filme de triângulo amoroso, é um filme que, graças à visão do Luca Guadagnino, tem uma sexualidade muito forte, tem um subtexto muito forte, eu diria até que todo o inuendo homoerótico entre o Art e o Patrick não é nem subtexto, porque o Luca Guadagnino não tem nenhuma sutileza quando ele mostra os dois, né, se abraçando, sempre comendo comida fálica, como churros, bananas. É tudo dentro da visão do Guadagnino, mas eu acho que assim, ele brinca com isso de uma forma bem humorada. É quase meio que óbvio que esses dois personagens têm uma atração um pelo outro, e a Zendaya entra nesse jogo aí quase como uma espécie de mastermind, né? Eu não quero entrar em spoilers, não quero revelar a motivação dela, mas é crucial para a história, a gente acaba aprendendo isso no começo do filme, que a personagem dela também era uma tenista muito talentosa e promissora, mas que sofreu um acidente, ela rompeu o ligamento no joelho e ela nunca mais pôde jogar. Então é aquela clássica personagem que é frustrada pela carreira que ela não teve, então ela acaba sendo treinadora e coach de outros personagens. E aí, ela acaba se metendo aí no meio do Art e do Patrick, e a história vai por caminhos muito interessantes. Eu acho que os três aqui estão muito bem. O Josh O'Connor é um cara que eu já gostava na série do The Crown, ele fez o Jovem Príncipe Charles, e aqui ele tá realmente muito bem como esse elo um pouquinho mais imprevisível. Ele é o cara que tá tentando correr atrás de uma oportunidade, enquanto o Mike Faist, que acho que muita gente, eu inclusive, conheceu ele no remake do West Side Story do Steven Spielberg, faz esse personagem que é um pouco mais dócil, ele é um pouco mais introspectivo e, assim, tem tanta coisa que eu queria falar com spoiler sobre a relação que ele tem com a Zendaya, mas, assim, são duas performances muito, muito fortes, muito encantadoras e carismáticas, mas eu acho que o grande destaque, sem sombra de dúvida, é a Zendaya. A Zendaya, como essa personagem aqui da Tashi, é magnética, é a primeira grande performance de estrela de cinema que eu vejo a Zendaya entregar, sabe? Ela já fez milagres em Euforia e ela até tá bem nos filmes de Duna, nos filmes do Homem-Aranha do Tom Holland, mas esse daqui é aquele tipo de papel que transforma alguém numa estrela de cinema, sabe? Eu acho que depois de Rivais, o tipo de papel que a Zendaya vai pegar, o tipo de papel que vai ser oferecido a ela, vai ser completamente diferente. Então, é uma grande personagem, ela tem uma presença, uma sensualidade que eu nunca tinha visto em nenhum outro filme com a Zendaya. Então eu acho que é facilmente o melhor papel dela no cinema, sem contar o Euforia, porque o Euforia realmente é coisa de outro nível, né? Se você não assistiu Euforia, fica a recomendação, por sinal. Eu acho que ela domina cada segundo de tela do Rivais. É aquele tipo de performance que você vai tanto simpatizar quanto odiar, mas você sempre vai querer ver mais o tempo inteiro. Eu acho que a minha única crítica, assim, em relação aos três é que essa história se passa ao longo de uns 13 anos, sabe? Os flashbacks voltam bastante no tempo. Algumas vezes eu não consegui acreditar que, sabe, a gente tá vendo personagens ao mesmo tempo com 17 e 30 anos. Então, eu não sei se é algo de performance ou se é algo de caracterização, talvez até de maquiagem, sabe? Eu sinto que daria pra brincar um pouquinho mais com as caracterizações desses três, já que 13 anos é um gap muito longo, né? O que me leva ao Luca Guadagnino, que é um diretor que eu sempre considerei interessante, eu nunca coloquei ele num pedestal nem nada do tipo, eu gosto muito do Me Chame Pelo Seu Nome, mas eu não suporto o remake dele do Suspiria, por exemplo. O que eu vi em Rivais aqui
de longe, é o meu trabalho preferido dele até agora. Eu acho que ele começa de uma forma muito naturalista, com planos que vão se alongando nos diálogos dos personagens, aquele tipo de direção bem discreta, onde você nem percebe que ele tá fazendo coisas bem interessantes ali, mas à medida que a história vai se revelando e você vai aprendendo mais sobre os personagens, o trabalho do Guadagnino também fica muito mais complexo e também, né, eu gosto de como ele não resiste ao aspecto camp, novelão dessa história, especialmente quando ele coloca um diálogo muito importante da Zendaya com Josh O'Connor no meio de uma ventania, quase uma tempestade, e ainda mete uma câmera lenta ali para reforçar um pouco mais as ações que acontecem ali, mas especialmente o Guadagnino surta lindamente nas cenas de tênis. Pelo amor de Deus, que espetáculo visual são as sequências de jogo. Eu acho que tênis é um esporte meio difícil de retratar no cinema e a gente já teve grandes exemplos de cenas do tipo, né, como o Pacto Sinistro do Hitchcock, né, o exemplo que mais me vem à mente aqui. Mas o que o Guadagnino faz aqui, ele coloca a câmera na raquete, ele coloca a câmera nas bolinhas sendo rebatidas no piso da quadra. Sério, eu nunca vi uma representação tão criativa, tão incrível desse esporte do cinema que nem o Guadagnino faz aqui. É realmente espetacular. A forma como ele vai do sutil, do discreto, do naturalista, para algo que pra mim, depois que me acabou, eu fiquei pensando como eles fizeram essa cena, como que ele conseguiu colocar a câmera aqui. Eu realmente, é uma delícia quando a gente assiste um filme assim e a gente fica pensando como que o diretor conseguiu fazer isso, como que o Guadagnino e o diretor de fotografia dele, que é o tailandês Sayonbul Mukdenpron, um colaborador bem frequente dele, eles realmente entregaram cenas espetaculares. O uso de câmera lenta, de tensão, de expectativa, de como esses personagens estão duelando não só no esporte, mas também nas emoções, na sensualidade, no inuendo. Tudo isso tá muito bem colocado nas cenas de tênis, é realmente um espetáculo que pra mim fica absurdamente melhor com a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross. Eles começaram a colaborar com o Guadagnino no Até os Ossos, que eu cobri alguns anos atrás, foi no passado, 2022, bom, nem lembro agora, mas que trilha sonora pulsante, maravilhosa e desde já viciante. É uma espécie de techno bem vibrante, bem eletrônico, que pra mim talvez seja o melhor trabalho da dupla desde a colaboração deles com o David Fincher na rede social. Eu adorei essa trilha sonora, ela literalmente torna diversos momentos mais empolgantes. Eu só acho que, assim, tem cenas em que ela não casa muito bem, como, por exemplo, um diálogo do Patrick com o Art numa sauna. É um diálogo simples, mas a trilha sonora tá gritando, ela tá muito alta, ela tá muito pra cima, quase como se fosse uma partida de tênis, e eu entendo a intenção de usar a música assim, mas não é o tipo de momento que pra mim casou muito. E eu acho que até a mixagem de som não foi tão apropriada numa cena dessa. Mas quando a gente tem sequências de passagem de tempo, sequências, né, onde os personagens estão se encarando, estão planejando algo, em especial cenas de jogo de tênis, garantem pra mim os melhores momentos musicais de 2024. Que trilha sonora fantástica. Acho que eles merecem outro Oscar só por essa trilha. Olha, pessoal, eu não dava muita bola para esse filme, não tinha grandes expectativas, mas esse Rivais, Luca Guadagnino, não só talvez seja o melhor filme dele que eu já assisti, eu acho que, sem sombra de dúvida, é um dos filmes mais divertidos, agradáveis e bem executados de 2024. Ele pega uma história que poderia ser muito convencional, não muito empolgante nas mãos de roteiro convencional, mas através dessa narrativa não linear, cheia de flashbacks, reviravoltas e surpresas, a gente tem aqui uma das experiências mais gostosas que eu tive numa sala de cinema em 2024. Sério, que filme legal, que filme original, que grandes personagens e, em especial, essa excepcional performance da Zendaya. Esse é o tipo de performance que, olha, por mais que ela já estivesse trabalhando bastante no cinema há vários anos, agora eu consigo ver a Zendaya como uma grande estrela de Hollywood. Para Rivais, eu dou uma nota 8. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Rivais, suas expectativas para o filme. Vi que algumas pessoas nem sabiam que esse filme existia, né, aqui pelo canal. Comentem depois o que vocês acharam e comentem também qual é a melhor partida de tênis da história do cinema. Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.